Deus, nesta noite maravilhosa, glórias a Deus. Aleluia, vamos estar de pé, orando a Deus também, em oração a Deus, se puderem, para receber o servo de Deus nesta noite. Aleluia também. Deus, louvado seja o teu nome nesta noite, que está o teu filho na tua presença, Senhor. Incumbe de trazer a palavra do Senhor nesta noite, usa o teu filho, na autoridade da palavra, Senhor. Conhecer aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, para o nosso crescimento, Senhor, espiritual, Pai. Fala conosco nesta noite, por intermédio do teu servo, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ser eterno. Cumprimento os irmãos com a amada, gloriosa paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar novamente aqui com os irmãos, né? Eu tenho amizade com a grande maioria. É a última vez que estive com o irmão do Ivaldo, né? Estive com ele ali também, cooperando com ele ali no asilo, né? E eu nunca tinha participado, né, no culto ecumênico. Fiquei meio assim também, né? Porque logo que eu cheguei ali, entrei, eu senti, né? Tem que ver, né? Dentro daquele lugar. Mas é um serviço muito bonito, né? Só que poucas pessoas têm coragem de fazer. Mas é um serviço cansativo, não é fácil. Só que eu vi o irmão, ele vai trazer o pessoal lá, os senhores, né? As senhoras lá, os idosos. Não é fácil não, né? Irmãos, vamos. A palavra de Deus, né? O tempo é escasso, não posso ficar me alongando. Glória a Deus. Nós vamos abrir em Atos, livro de Atos, capítulo 20. Atos 20, a partir do versículo 17. 20 e 17. Louvado seja o teu nome, Deus. Amém? Amém. Atos 20, a partir do versículo 17. Todos acharam? Amém. Diz assim: Demileto mandou a Efeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Até aqui. Amados queridos irmãos, aqui nós estamos vendo, né, bem resumidamente, uma passagem a respeito do apóstolo Paulo. O que Deus fez na vida dele, a conversão que Deus fez na vida dele. Paulo, ele dava muito testemunho, mas não somente testemunho, ele também ensinava. Mas ensinava como? Publicamente e nas casas, nas praças públicas e nas casas das pessoas. As igrejas
portas para que ele trazesse o quê? O Evangelho de Jesus. Agora eu pergunto para os irmãos, nos tempos de hoje, nos nossos tempos, será que está acontecendo dessa mesma maneira? Está acontecendo dessa mesma maneira. Se Paulo, o exemplo, se Paulo viesse no nosso tempo, as portas seriam fechadas também. Porque Paulo ele falava aquilo que Deus mandava. Paulo não falava aquilo que agradava as pessoas. Assim como Jesus também pregava aquilo que agradava quem? Ao Pai. E Jesus também pregava aquilo que agradava quem? A Deus, ao Pai. Não mudava, não muda. Agora nós vemos hoje em dia, as igrejas não estão mais aceitando o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Estão o quê? Mudando o Evangelho. E Paulo lhe advertiu, se mudasse o Evangelho, quem mudasse o Evangelho seria o que? Anátema. O que significa anátema? Amaldiçoado. Quantas pessoas estão mudando o Evangelho para satisfazer o que? O ego das pessoas, para massagear o ego das pessoas, mas não estão trazendo o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que é da salvação. Jesus ele proferiu, Jesus ele ensinou aos apóstolos a respeito disso, sobre o Evangelho da salvação. Agora nós vemos que a palavra que é pregada nos dias de hoje não é mais uma palavra de salvação, não, é uma palavra de prosperidade, e a base de toda a prosperidade financeira. Nós não vemos mais pessoas vindo na igreja para alcançar a salvação. Nós não vemos mais as pessoas vindo na igreja para querer aprender sobre a palavra de Deus, para ficar firme com Cristo e ser salvo, para alcançar, para cumprir toda a sua carreira, assim como Paulo fez, assim como Paulo falou. Mas Paulo me falou aqui no versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele falava que morrer para ele era lucro, porque ele já tinha morrido para as coisas do mundo. Ele estava vivendo para Cristo. Ele era servo de Cristo, ele estava preso a Cristo. Nós temos que estar o quê? Presos a Cristo, também servos de Cristo, fazendo conforme o querer dele, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, eu o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto para os irmãos, todos os pregadores, todas as pessoas que vêm buscar Deus, será que eles estão cumprindo com alegria a carreira que foi proposta? Ou será que já se desviaram? Ou já se desviaram daquilo que foi proposto pelo Senhor Jesus Cristo? Estão preocupados em chegar até o final e alcançar a salvação? Não. Hoje em dia nós vemos que Jesus ele falou que nós temos que juntar tesouros aonde? Certo, mas as pessoas estão o quê? Juntando tesouros aonde? Aqui na terra. Então, a palavra de Deus fala que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas no céu. Agora, quantas pessoas estão pobres, são miseráveis na presença de Deus? Não estão juntando nada no céu, mas estão juntando aqui, só estão vendo as coisas de baixo. E se nós ficarmos com essa visão mercantilista, olhando somente para baixo, nós seremos tratados como se fosse o quê? Gatos, cachorros, cães. Porque você já viu um porco? Você já viu um porco olhar para cima? Ele não olha para cima. Agora nós temos que olhar para onde? Para cima. Aonde que está o nosso Deus? Aonde que está posta a nossa carreira que nós temos que buscar até o final? Mas não, as pessoas hoje estão colocando seus olhos para baixo. A visão está curta, a visão está o quê? Estão postas sobre as coisas que Satanás ali nos oferece. Satanás não ofereceu para Jesus muitas coisas? Jesus recebeu? Ele quis? Não. Mas Satanás ele desistiu? Jesus? Não. Satanás ele desiste para conosco também? De nós? Também não. Então, aquilo que Jesus não recebeu, não quis, ele está oferecendo para quem? Para nós. E quantas pessoas estão aceitando, estão abandonando a carreira, não estão cumprindo a carreira até o final, não estão dando um bom testemunho? Assim como Paulo falou, o testemunho que ele tinha para com as pessoas era um testemunho verdadeiro. Ele tinha que continuar sendo fiel a Deus.
Porque não tem mais a presença de Deus, não tem mais a presença da luz, não tem mais a presença da palavra. A luz, a palavra, o verbo encarnado, são todos Jesus. Não estão mais na presença de Deus. Agora eu poderia falar muito mais sobre o quê? Sobre o testemunho de Paulo. Como Deus, como Jesus, o próprio Jesus converteu Paulo e ensinou Paulo 3 anos ali na Arábia. E depois continuou preparando ele mais 14 anos. 14 mais 3, 17, para começar o quê? A obra missionária. Irmãos, não foi de qualquer maneira. Agora nós vemos quantas e quantas pessoas receberam uma revelação, uma profecia da parte de Deus, que Deus vai usar, que Deus vai levantar. No outro dia a pessoa já está pegando a Bíblia na mão, já quer sair pregando. Mas é assim? É assim que Deus faz? Não. Jesus ele chama, mas primeiro ele faz o quê? Ele tem que nos capacitar. Nós temos que aprender, nós temos que ter uma certa experiência com Deus, para depois nós irmos apregoar a palavra. Senão, meu irmão, a primeira pedrada, a primeira perseguição, a primeira cilada, a pessoa cai. A pessoa começa a dar um mau testemunho. Assim como Paulo falou, que ele fez o quê? Ele fez tudo com humildade, com lágrimas, e o que ele era tentado por Satanás. Ele era tentado por Satanás, e os judeus e os gregos se levantavam contra ele. Os da própria pátria e os de fora. Agora eu pergunto para os irmãos, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, Satanás ele se levanta usando quem? Os de dentro e os de fora também. Satanás ele faz dessa maneira e não muda, irmãos. Não muda. Agora, o testemunho de Paulo é amplo. Ele sempre falou, que em Atos ele falou 3 vezes sobre o testemunho dele. Aqui foi relatado. É claro que ele deve ter dado mais. Nem tudo que está escrito a respeito que ele fez está escrito aqui na palavra de Deus, assim como Jesus também. Agora, eu já vi algumas vezes aqui também, eu não falei sobre o meu testemunho. Se eu for falar sobre tudo que Deus fez na minha vida, sobre o meu testemunho completo, eu vou levar mais 1 hora, 1 hora e meia, para fazer um resumão. Mas eu quero falar para os irmãos algo também que Deus fez na minha vida. Da mesma maneira que Jesus ele teve um encontro com Paulo, muitos falam que Paulo ele caiu do cavalo, mas essa é uma expressão que não é muito verdadeira. Não fala que ele caiu do cavalo. Ele se prostrou, ele caiu em terra. Por quê? Porque ele estava ouvindo a voz do Senhor. E ele nem sabia, se for ver na conversão ali, quando ele encontrou Jesus, ele nem sabia quem era. Quem era Jesus. Que era o próprio Jesus. Ele chamou e Senhor. Mas ele se prostrou e depois ele perguntou quem era. E Jesus falou que ele era o Senhor, que ele era Jesus, a qual ele perseguia. Muitas vezes eu também perseguia também. Muitas vezes eu persegui inconscientemente também persegui a igreja de Deus. Assim como ele também falou que ele fez também. Mas por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento nós acabamos errando muitas vezes. Eu sou funcionário público, eu sou sargento da Polícia Militar, aposentado. Eu fui baleado ali em Campinas, ali no centro de Campinas, seus irmãos conhecem? Ali no centro de Campinas eu estava fazendo trabalho extra policial ali com uma empresária, e em cada dia ficavam 2 policiais. Mas por que ficavam 2 policiais? Porque o motorista dela foi preso pelo primo da empresária, que era policial federal. O motorista foi preso porque fazia parte de uma quadrilha. E eles estavam assaltando ela direto. Toda vez que ela ia pegar o dinheiro para pagar os funcionários, ela tinha uma construtora, ela tinha um depósito de construção, uma construtora também, fazia muitos serviços para algumas cidades. E quando ela ia receber o dinheiro, era muito dinheiro, e ele avisava os outros comparsas. E ele acabava avisando onde eles estavam e eles acabavam vindo e cometendo um assalto. E ela acabou descobrindo que ele fazia parte da quadrilha. Ele falou para o primo dela veio ali em Hortolândia e acabou prendendo o
E ali o marido dela, então, eles começaram a ser ameaçados de sequestro. E ela fez o que? Ela tinha muita amizade com os policiais ali da Força Tática de Sumaré, na qual eu trabalhava, e ela pediu para que o colega meu arrumasse outros policiais para poder estar ali dirigindo para ela e fazendo a segurança para ela, né? Porque ela confiava ali nos policiais. Ali comecei eu e mais 3 a trabalhar com ela, e ficavam 2 cada dia. Eu me lembro que, bem resumidamente, eu cheguei ali para trabalhar no dia, não lembro, foi no dia 20, no dia 30 de junho de 2006, eu fui baleado no dia 1º, na virada, na meia-noite. Ela chegou para mim, ela me conhecia, sabia que eu conhecia ali em São Paulo, ali no centro de São Paulo, ela pediu para mim ir com ela, levar o pai dela para fazer o exame lá no Dante Pazanetti, do lado do Detran, bem do lado do Detran. Aí eu peguei, aí eu fui com ela, o pai dela, a irmã, e o outro policial ficou com o marido dela. As crianças ficavam na casa do pai dela em Itapira. Aí nós fomos lá com ela para São Paulo, ficamos o dia inteiro. O outro policial que trabalhava comigo também, estava com o marido dela e acabaram saindo e foram para uma balada. Encheram a cadeira dos dois. E na volta, o marido dela estava embriagado e não podia ir com ela de Campinas até Itapira, que é um pouco distante, próximo ali de Mojimirim. E ela pediu para mim se eu podia levar eles, né, até Itapira, porque o marido estava embriagado. É claro que eu já tinha passado muito tempo do horário do término de serviço, então não vou deixar o marido dela embriagado, senão ele já estava aquele louco. Embriagado foi pior ainda. Eu falei, não leva, não tem problema. Fui levar, cheguei lá em Itapira, no centro, lá no centro da cidade, nós ali jantamos, quando eu saí da casa deles, da casa dele da esquina, do outro lado da rua, uma casa antiga, tinha um jardim com um muro bem baixinho, uma grade bem baixa, e eu vi 2 homens no meio do jardim. E eles ficavam me olhando, sérios, a cara fechada. Eu olhei assim, eu sabia quem que era e tal, destravei o carro, ela entrou, entrei e fui embora. Depois eu prestei atenção se tinha alguém seguindo ou não. Não sei até hoje quem eram aqueles 2 homens. Não sei, irmão. Não sei se era anjo, não sei se era demônio, não sei se era ladrão, não sei. Até hoje Deus não revelou, não mostrou quem era. Quando eu estava ali na Pedro I e vai ali para Campinas, o carregador da minha pistola estava no meu bolso esquerdo, caiu embaixo do banco. Eu tentei apalpar para pegar, não consegui, não achei. Eu pensando comigo, eu não posso esquecer de pegar quando chegar no apartamento dela. Eu estava com uma pistola assim, então eu indo na perna direita. Aí quando eu estava chegando perto da casa dela, tinha que fazer um contorno para ir para o apartamento, porque é contramão, as ruas bem estreitinhas. Aqui é bem alta, que é o centro de Campinas. Quando eu fiz o contorno para chegar na casa dela, um carro estava um pouco, quase no final da rua, ele estava em cima da calçada. Aí ele saiu em cima da calçada, entrou na rua e quebrou a direita. Eu vim atrás, quebrei a direita também. Porque eu quebrei a direita, eles pararam com tudo. Pararam com tudo e desceram com 3 ladrões. Aí veio 2 do meu lado, um armado, o outro desarmado e o outro do outro lado armado. Aí eles começaram a bater no vidro. Eu pensei em querer passar por cima deles, mas não ia dar, porque a calçada era muito alta, aqui era muito alta. O carro ia bater na calçada, não ia subir em cima da calçada e ia voltar em cima do carro. Estava na minha frente, ia bater, não ia ter jeito de sair. Se eu tentasse engatar ré para voltar, eles iam vir de cara comigo já atirando. E eu fiquei com medo por causa das crianças. Tinha 2 crianças atrás de mim e a mulher do meu lado. E aí a mulher começou a ficar desesperada, ela gritava, desesperada, porque ela já tinha sido assaltada várias vezes. Naquela hora, os 2 batendo no vidro, de um lado e do outro, a arma, os 2 estavam com 38, de cada lado. Uma voz começou a falar comigo. Eu já tinha ouvido algumas vezes a voz de Deus, só que eu não entendia que era Deus falando. Ali ele falou comigo assim, ó, fica calmo e guarda a sua arma.
fosse uma pessoa do seu lado? Quem já ouviu? Então Deus fala, irmãos. Há muitas pessoas que falam assim, eu não acredito, porque Deus nunca falou comigo. Mas só porque Deus nunca falou com você, então Deus ele não pode falar com outras pessoas? Ou Deus não existe por causa disso, só porque Ele nunca falou com você? Mas um dia Deus pode falar, não pode? Deus pode falar. Aí quando Deus falar, a pessoa vai acreditar. Assim como aconteceu com Saulo. Saulo ele começou a acreditar em Deus porque ele estava ouvindo a voz de quem? A voz de Jesus. E aí ele começou a se levantar, o coração dele era puro. E aí ele percebia o povo de Deus. Ele não tinha dó de prender, não tinha dó de matar. Mas ali quando ele começou a ouvir a voz de Deus, irmão, não teve como. Não teve como ele sustentar a dureza dele. Ele teve que cair o rosto em terra. Ele teve que começar a ouvir a Deus, aquilo que Deus queria para a vida dele. E aí Deus começou a trabalhar na vida dele. Deus teve que permitir ficar cego também. Para ele começar a orar, para começar a jejuar, para ele começar a acreditar ali na palavra de Deus, o que Deus tinha na vida dele. E Saulo, naquele instante era Saulo. Saulo é o que? O nome hebraico. Paulo é o nome romano. Saulo ou Saul. Saulo ou Saul é o nome hebraico. Paulo já é o nome romano. Então ele começou a ser chamado pelo nome romano dele. E ali ele começou o quê? Começou a ter uma comunhão com Jesus, começou a ouvir Jesus, começou a aprender com Jesus. E levou muito tempo até Jesus capacitar ele para começar a obra que Deus queria na vida dele. E eu me lembro que Jesus estava começando também na minha vida. Da mesma maneira que Jesus começou na vida de Saulo, ele estava começando na minha vida também. Jesus sabia tudo aquilo que estava acontecendo, e Jesus sabia tudo aquilo que iria acontecer também na minha vida. Assim como aconteceu na vida de Saulo. O Saulo é diferente de mim, ele é diferente de vocês, de nós. Ele é diferente, não. Ele é homem também, pecador. Assim como nós também somos pecadores. Somos pessoas errôneas também. Mas nós podemos nos converter também. Nós podemos nos arrepender do erro, do pecado. Assim como aconteceu na vida dele. E ali o que aconteceu? Jesus ele falou, Deus ele falou comigo para que eu guardasse a arma. Eu guardei e não escutava mais a mulher gritando do meu lado. Eu não ouvia mais a voz dela. Só ouvia a voz do Senhor. Quando Deus ele fala conosco, irmãos, nós só conseguimos ouvir a voz de Deus. Aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele somente consegue ouvir quem? A voz de Deus. Aquele que tem uma verdadeira comunhão com Jesus, ele só vai ouvir quem? A voz de Deus. Agora Satanás ele também vai querer falar, vai. Mas se você conhece a voz de Deus, se você tem comunhão com o seu pastor, assim como Jesus ensinou, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Satanás ele pode falar, mas você não vai nem dar ouvido, porque você conhece a voz de Deus. Samuel, ele também estava começando o caminho também dele, ali na presença de Deus. Ele não conhecia a voz de Deus também, mas ao longo ali do caminho ele foi aprendendo também a ouvir, a conhecer a voz de Deus. E até também fui da mesma maneira que aconteceu comigo também. Ali eu ouvi a voz de Deus e comecei a ficar calmo. Ali eu abri, destravei as portas. Eu guardei a pistola, porque eu estava apontando para a cara de um ladrão do meu lado. Eu poderia ter baleado ele, poderia ter baleado o outro, depois ter baleado do outro lado, mas poderiam também atirar em mim, poderia acertar a mulher, poderia acertar as crianças, e aí? Eu sabia o que poderia acontecer, mas eu estava ouvindo a quem? A voz de Deus, porque Deus ele sabia o que era melhor para mim. Aí eu fiz o quê? Eu destravei as portas, eles colocaram a arma na minha cabeça, e eu sentado ali no banco. O outro também colocou a arma apontando para mim do outro lado, também eu via. E eu peguei e falei, fica tranquilo que tem duas crianças aí atrás. E eles não falavam nada. O outro ladrão estava um pouco mais distante, ele veio com tudo e viu o carregador. O carregador da minha pistola me entregou. Me entregou porque eu estava armado. Porque no meu pensamento eu pensava assim, eu vou ter que sair do carro, não posso deixar eles descobrir que eu estou armado. Eu dou uma desbaratinada, puxo da arma e troco tiro com eles. Só que não teve jeito, o ladrão descobriu que eu estava armado e ele falou pro outro, falou, mata ele que ele está armado.
transfixou a minha perna direita. Transfixou e saiu. E não pegou, só pegou carne, não pegou o osso. E ali eu continuei em pé. Segurei a arma dele, o tambor, não conseguiu mais atirar em mim. Aí eu peguei a minha pistola, agora eu vou atirar nele, eu vou matar eles, né? No que eu peguei a pistola, o outro ladrão estava bem na minha frente e me segurou meu braço direito. E aí ele ficou me segurando, eu segurando o outro, e eu procurava o outro ladrão nas minhas costas. Eu falei, cadê o outro? Eu tentava virar e não conseguia ver, porque o outro estava nas minhas costas. E eu fiquei pensando, agora ele vai atirar na minha cabeça, ele vai atirar nas minhas costas. Aí eu pensei em dar uma cabeçada no ladrão que estava segurando a mim no meu braço, para ele soltar minha pistola. No que eu pensei em dar a cabeçada, Deus ele falou para mim assim, ó, não faz isso não, vai ficar pior para você. Você acredita que Deus ele conhece aquilo que você pensa? Eu só pensei em fazer, Deus falou, não faz isso, porque eu já sabia o que eu estava pensando. Irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. Se a palavra de Deus fala aqui na oração, que antes da gente pedir na oração, Deus já sabe o que nós vamos pedir, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele sabe, e Ele ouviu o que eu estava pensando. E ali eu peguei, tentei tirar a arma, não consegui, ele me estava segurando, tentei dar a cabeçada, mas Deus falou para mim não dar. Aí eu perdi a força do meu braço direito, a força do braço sumiu. O tiro pegou na perna e transfixou. Por causa do tiro, eu ia perder a força do braço. E continuei com a força no outro. Deus ele fez o quê? Tirou a força do meu braço. Deus tirou a força do meu braço. Para acontecer o que eu não queria, mas o que Ele queria na minha vida. No que Ele tirou a força do meu braço, minha mão abriu e Ele tirou a pistola. No que Ele tirou a pistola, eu saí correndo. Eu tive que largar, eu larguei a arma do outro ladrão que estava brigando comigo e saí correndo do lado dele. No que eu saí correndo, na traseira do veículo, o outro ladrão estava na traseira do veículo, estava do meu lado. Estava aqui, ó. A porta estava aberta aqui assim, a traseira do veículo aqui, ele estava do meu lado. E eu não vi ele ali. No que eu passei, ele estava do lado e me deu 2 tiros de lado. Aí um tiro transfixou a nádega e saiu na perna, bem próximo do outro tiro aqui. E o outro tiro pegou do lado aqui, ó, bem do lado, transfixou a coluna, perfurou o pulmão e parou na costela. Está até hoje na costela. No que transfixou a coluna, eu senti a coluna esticar, esticou e estourou. No que estourou, eu senti que a coluna tinha estourado. Aí eu falando com Deus, acertou minha coluna. Só que eu não via mais nada, eu não sentia mais meu corpo, eu não sentia mais nada. Eu só via uma escuridão. Como se tivesse com o olho fechado, mas eu via a escuridão. E eu caía. Eu sentia que eu estava caindo. Estava caindo, assim, de cara para baixo. Estava caindo. A palavra de Deus fala que o inferno, o Hades, ele é como se fosse um abismo sem fundo. E aí eu caí no abismo, na escuridão. E Deus ele abriu uma grande tela e eu via tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Quando você morre, quando você sai do seu corpo, quando o seu espírito sai do seu corpo, ali na morte, muitos já vi muitos testemunhos a respeito disso também. Você perde a noção de tempo. Mas eu via tudo o que tinha acontecido, Deus mostrava para mim, e eu caindo, Ele me mostrando. Eu caía assim, via do lado. Aquilo ali foi por muito tempo, eu caindo, eu vendo também. Aí lá embaixo eu vi uma luz bem pequena, e aquela luz depois começou a crescer. Eu comecei a perceber que eu estava chegando perto dela. E Jesus tinha me encontrado, muitos falam, porque Jesus nunca se perdeu, nós somos perdidos. Ele que nos encontra, né? Muitos falam, eu encontrei Jesus nunca se perdeu, quem se perdeu somos nós, né? E muitos falam que se convertem também, mas eu não tinha me convertido, eu era convencido. Me convencia no ano de 2006, mas depois, me batizei em 2002, mas depois me afastei da palavra de Deus. Porque eu não queria ter comunhão com Deus. Só que Jesus ele sabia trabalhar, o trabalho é dele. O trabalho é dele. E minha mãe era evangélica há muito tempo. Eu vim para Cristo porque minha irmã me chamou. Minha mãe também era evangélica há muito tempo. Minha mãe sempre estava orando por nós. Minha mãe estava orando por mim e meus irmãos também. E o que aconteceu?
Meu irmão, no inferno, as pessoas estão chorando no inferno por aquilo que elas estão passando. Muitas pessoas falam assim: no inferno não tem ninguém. Não, vírgula, claro que tem. No inferno as almas ou os espíritos já estão lá. Agora, Jesus ele vai vir buscar o que? As almas? Os espíritos não, Jesus vai vir buscar o que? O corpo transformado. Vai transformar o corpo que está no pó. Vai transformar aqueles que estão vivos. Para quê? Para onde estiver o corpo carnal, vai se juntar com o quê? O corpo espiritual, a alma e o espírito. Agora, no Hades, no inferno, ali no abismo, já tem pessoas, já tem almas ali. Já tem almas. Agora, depois da ressurreição, no julgamento final, os ímpios, o corpo dos ímpios transformados vai obedecer. Vai ficar juntamente com a alma e com o espírito também. Não é eu que estou falando, mas é a palavra que diz a respeito disso. Porque não tem jeito, onde estiver a sua alma, o seu espírito vai estar o seu corpo também. Se nós formos para a redenção na glória do Pai, o nosso corpo transformado, um corpo incorruptível, vai estar junto, vai juntar junto com o quê? Com a sua alma e com o seu espírito. E já estão lá, aqueles que já se salvaram, já estão no lado do Pai, já vão estar lá, já estão esperando o quê? A transformação do corpo. E ali o que acontece? Eu via, eu caía, eu descia e eu pedi para Deus. E Deus, ele me ouviu ali no clamor da morte. Mas, irmãos, Deus, ele traz da morte quem ele quer. E Deus, ele falou para mim: por que ele me trouxe da morte? Ele me trouxe da morte porque eu tinha dado a minha vida pela mulher e pelas duas crianças. Eu não me preocupei com a minha vida, eu me preocupei com a delas. E Deus me viu e ele falou: eu só trouxe de volta porque você dá a vida por eles. Depois Deus me revelou isso também, usou pessoas, me mostrou a revelação também, e ele falou: agora ai de você se virar as costas para mim de novo. Você acredita que Deus ele fala para as pessoas? Ai de você se virar as costas para mim? Por quê? Porque ele vai permitir descer, irmãos. Quantas pessoas que estavam na presença de Deus, Deus já permitiu descer? Por quê? Se afastou da comunhão com Deus, não estavam mais fazendo a vontade de Deus. Assim como nós vemos hoje em dia, quantas pessoas também que já se afastaram da comunhão com Deus, não estão mais fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E ali eu me lembro que eu voltei de novo para o meu corpo. Eu voltei assim, abrindo o braço. E antes de eu abrir os olhos, eu falei assim para Deus: Senhor, mas agora eles vão tirar meu peito. Quando eu abri o olho, eu olhei assim no carro na minha frente, as 4 portas estavam abertas, o outro carro dos ladrões estava na minha frente, já tinha ido embora, e eu comecei a ouvir a mulher bem longe com as crianças gritando. E ali eu tentei pegar o celular, não aguentei o peso do celular. Meu braço não estava sem força, não aguentei o peso do celular. Tentei teclar, não quiseram, não consegui, teclei errado. Aí coloquei o celular em cima da calçada, o braço não movia. E ali passou um rapaz de carro, falou se eu precisava de ajuda, eu falei telefone, eu estou baleado. Aí chegou a ambulância, chegou o resgate, depois chegou a viatura. Aí depois eles descobriram que eu estava armado, depois eu falei onde estava funcional, estava escondida. Aí depois eles viram que não era policial, aí me socorreram rápido ali, pegaram todos os meus dados. E eu me lembro que isso foi em 2006, eu tinha 33 anos. E ali eles perguntaram para mim: qual a sua idade? 33 anos. Aí eu pensei assim: Jesus morreu com 33 anos também. E depois que eu respondi tudo que eles perguntaram para mim, eles começaram a perguntar assim: fala 33, fala 33. Eu ficava falando 33. Só que eu comecei a ficar com falta de ar. Aí eu falei: não consigo respirar, porque o pulmão encheu de sangue. Aí eles colocaram uma máscara no meu nariz e eu apaguei, fiquei em coma. Fiquei algumas horas em coma. Me levaram para o hospital. Eu sentia que eu estava me levando para alguns lugares, só que eu não conseguia saber onde que era. E eu escutava as pessoas ao meu redor falando. Quando a pessoa está em coma, induzido ou não, a pessoa ouve. Consegue ouvir o que as pessoas estão falando. E eu ouvi que as mulheres, as enfermeiras, as estagiárias falavam que eu tinha morrido. Eu estava morto. Mas eu queria falar: não estou morto, não, estou vivo. Mas eu não conseguia respirar por causa do pulmão. Eu não conseguia falar também. E nem respirar. Então as pessoas achavam que eu estava morto. Aí me levaram para a emergência, me deixaram na emergência. Aí eu peguei e voltei. No que eu voltei, aí chegou um policial colega meu, eu comecei a conversar com ele, bem baixinho, ou eu conversava ou respirava, não tinha como. Aí depois, há um tempo, veio o médico
me virou de lá, falou que precisava colocar um dreno no meu pulmão, para drenar o pulmão, para me respirar melhor. Aí colocou o dreno no pulmão, com uma facada no peito, não tem anestesia, não tem nada, que doeu mais que os tiros. E eu fiquei debaixo de uma luz, que nem essa luz. E era bem mais próximo. A maca era gelada, fria, dura. Ali estava fazendo frio tremendo. E ali eu comecei a escutar outra voz, que não era a voz de Deus. Era a voz de quem? Satanás. E ele começou a falar comigo assim, ó. Era Satanás ou um demônio. E os demônios também usam o nome de Satanás. Porque Satanás ele não consegue ficar em todo lugar. Eles usam o nome de Satanás. E ele falava assim comigo: o que adiantou você fazer tudo o que você fez? Não adiantou nada. Tira a sua vida que é melhor. Aí eu escutei do outro lado, esse lado, do lado esquerdo, a outra voz, Deus falou comigo de novo. Falei: não, tenha paciência. E ali, aí eu ouvi os dois, eu ouvi que tenha paciência, fiquei mais calmo. Ali levei, fiquei ali 2 dias, 2 mais 3 dias, depois me levaram para o quarto, no terceiro andar do Marigate, de Campinas. Antes de eu entrar no quarto, eu estava falando, blasfemando de Deus, falando mal. Mas por que aconteceu isso comigo? Falando um monte de coisa. Aí Deus falou assim comigo: para de murmurar, porque esses dois que estão dentro do quarto estão pior que você. Irmãos, quando me colocaram dentro do quarto, quantas pessoas tinham dentro? 2. Estavam pior que eu. Um senhor tinha parado de andar, ninguém sabia por quê. Outro rapaz tinha caído no telhado, quebrou a coluna dele estava doente, e ele estava cheio de infecção. E aí me colocaram no último, encostado para a janela, no último leito, eu estava atrás dele, e o médico falou: agora tem que torcer, rezar a Deus, para que ele não venha ter a infecção, porque eu estava cheio de buraco. Tinha um buraco no peito, um dreno, estava aberto. Na minha perna aqui tinha 1, 2, 3, 4, só desse lado estava buraco, mais um aqui do lado. Então eu tinha 4, 5, 6 buracos. Mais um dreno também, na bexiga. Então eu poderia entrar infecção por que lado. Ali eu me lembro que logo naquela noite que eu estava ali já no quarto, Deus ele me tirou do meu corpo, me levou em espírito e me mostrou eu sendo velado. E aí eu começava a chorar, eu via eu sendo velado, os meus parentes, amigos ali me velando, e Deus falou: tá vendo? Era pra você ter morrido. E aí eu fiquei a noite inteira sendo velado e eu vendo. Aí depois eu voltei de novo, e aí Deus continuou falando comigo, Deus falando comigo, sempre falando comigo. Eu não conseguia dormir, então Deus falava até hoje, não consigo dormir muito, e Deus sempre fala comigo. Deus mostrava muita coisa em revelação, eu tinha que falar para as pessoas. Hoje em dia não, Deus mostra mais na palavra, mas também ainda na revelação, mas nem tanto, antigamente. Eu me lembro que ali eu ficava com medo, todo mundo que entrava dentro do quarto ficava com medo de eles virem me matar. E sabe que as ladrões queriam me matar de novo? Aí, eu me lembro que chegou os 2 médicos e eles estavam conversando bem na entrada do quarto. E eu sabia que eles queriam falar comigo, mas eles não tinham coragem de falar o que estava acontecendo comigo. A minha situação era grave. Aí chegou depois o estagiário. O médico estagiário novinho, magro, conversou com eles e depois ele veio rapidamente para conversar comigo. Aí ele chegou do meu lado, do lado esquerdo, falou bem baixinho, os outros não ouviram. Não, eu creio que aquele crente aquele médico era crente. Ele chegou do meu lado e falou: ó, é o seguinte, você vai voltar a andar, só vai demorar um pouquinho. Aí eu não tive nem ousadia, nem coragem de perguntar: mas quanto que é esse pouquinho, como é que vai ser isso aí? Não perguntei nada, ele só falou isso e deu as costas e foi embora. Aí depois chegou meu tenente médico também e falou se eu queria ficar lá em Sumaré ou lá em São Paulo. Em São Paulo eu estava polícia militar, só era polícia, ou familiares. Aí foi melhor eu ir lá para São Paulo. Aí me levaram para São Paulo. Eu estou resumindo ainda, porque tem muita coisa no meio disso aí. Eu só falei, então 1h30, 2 horas só para fazer um resumão ainda. Aí quando me levaram para São Paulo, eu cheguei lá no hospital, frio tremendo também. 2 dias depois chegou um médico, ele abriu os exames que tinha levado, né, de Campinas, e ele pegou e falou assim: ó, você nunca mais vai voltar a andar.
Nunca mais você vai voltar a andar. Mas vamos fazer o seguinte, amanhã nós vamos fazer o exame de novo, tá bom? Tá bom, beleza. Tinha um outro policial junto comigo, que ele tinha sido vítima de roubo, tentaram roubar a moto dele, ele caiu da moto e quebrou o dedo. Ele estava lá para ser operado no ombro. E ele ficava muito pouco no quarto. Então, eu tinha muita dor na coluna, muita dor mesmo. E eles davam um remédio para mim que era de 8 horas. Mas ele fazia efeito só 4 horas, então as outras 4 tinha que sofrer. Eles davam um remédio fraquinho, mas não tinha nada. E não podia dar, porque eu acho que era quase de formol, coisa assim. Era muito forte, então não pode dar. Não pode dar porque aceita só em 8 horas. Aí eu peguei, estava desesperado. O cara da dor, eu ia chamar alguém para me ajudar. O enfermeiro perguntava uma coisa, porque eu não estava tentando de dor. Porque eu não movia, não conseguia mover nada. Mal um pouquinho o pescoço. Aí quando eu vi a campainha que estava do meu lado esquerdo, a campainha tinha caído na parede. Eu falei, mas quem derrubou essa campainha? A campainha ficava do lado, eu não derrubava ela. Nem jogava ela de lado, né, para trás, porque eu não conseguia depois pegar. Aí ela estava lá na parede, eu vi que estava na parede e ninguém passava no corredor. Eu gritava, ninguém passava. Não passava ninguém. E era mais ou menos umas 9h30 da noite. E ali eu desesperado. Aí eu me lembro que eu peguei, estava cansado, aí eu baixei a cabeça no travesseiro e eu senti que estava um tubo na minha garganta. Entrou um tubo na minha garganta. E eu abri o olho assim e comecei a me ver num jardim, em cima de uma pedra de mármore. Jardim de um lado, do outro. Do meu lado tinha um homem grande, forte, calvo, vermelhão, com jaleco de médico. E atrás dele tinha outro homem, que ele tinha o cabelo bem comprido, liso, o rosto não via o rosto, era só luz. As vestes iam até o chão e a mão também não via a mão. Cobria as vestes, cobria a mão e os pés. Mas estava atrás. Aquele que parecia um médico, ele estava com um bisturi na mão. Ele colocou o bisturi no meu peito. Eu comecei a sentir um monte de choque no corpo. Um monte de choque. O corpo inteiro. Até hoje eu sinto choque. Não parou até hoje. Aquele monte de choque. Aí eu peguei, abri o olho de novo. Eu estou ficando doido, estou vendo coisa. Só que eu não falava isso para ninguém, não tinha coragem. Eu falava, vou falar que eu estou maluco, estou vendo um monte de coisa. Desde que eu estava em Campinas, já vi, mas não falava nada para ninguém, guardava para mim. Não tinha coragem de falar. Aí eu peguei e voltei de novo, estava com muita sede na garganta, por causa do tubo. Bebeu um pouco de água, um pouco de água, voltou a cabeça de novo, aí voltou o tubo. Aí ele me virou de costas. As costas para cima e ele colocou de novo o bisturi nas minhas costas. Aí aquele monte de choque de novo, aí eu acabei dormindo. Eu dormi, aí no outro dia de manhã, veio o maqueiro, me levou para fazer os exames, fizemos os exames todos de novo. Quando eu estava saindo da tomografia, estava conversando com o outro sargento principal comigo, aí o polícia que estava na tomografia, ele veio correndo e falou assim, ó, sargento, fica tranquilo que não tem nada na sua coluna não. Como nada na coluna? Tinha poucos dias, tinha o quê? Coisa de 7 dias, 7, 8 dias que eu tinha sido baleado. O tiro passou no meio da coluna, passou no meio das duas vértebras. Não tinha buraco mais, o buraco fechou. O buraco no meio das vértebras tinha fechado. E ele viu, só tinha ficado um trinco, mas o buraco tinha fechado. Aí eu já fiquei pensando, aquilo que aconteceu comigo ontem, né? Coisa na minha cabeça, coisa de Deus. Aí me levaram para o quarto. Depois de 2 dias saiu os exames, o médico veio me presente de novo, entrou no quarto e ficou de guarda a porta. Aí ele abriu os exames, começou a ler, ele começou a coçar a cabeça, eu vi que ele coçava a cabeça. Não entendia nada, irmãos. Irmãos, o trabalhar de Deus é assim. As pessoas não entendem o trabalho de Deus, ele não entendia. Porque Deus confunde quem? Deus confunde a mente das pessoas. Deus confunde, ele estava confundido. Aí ele coçava a cabeça ali, chegou do meu lado assim, chegou e falou para mim assim, ó, seguinte, você vai voltar lá, só vai demorar um pouquinho. A mesma coisa que o outro tinha falado lá em Campinas, ele tinha falado 2 dias antes que nunca mais ia andar. Depois de 2 dias ele falou que ia voltar a andar, mas ele demorou um pouquinho, igual o outro tinha falado. Meu irmão, você crê que Jesus ele pode mudar aquilo que foi decretado para a sua vida? Jesus ele pode mudar, irmãos. É tudo pela vontade dele. Agora depende de quem? Depende de cada um de nós. Nos arrependemos do erro, do pecado.
Ali ele falou que ia voltar, e ele falou que, ó, você tem que fazer um colete para mim poder te liberar. Aí depois o fisioterapeuta falou, ó, você vai ter que fazer bastante exercício para voltar rápido, não usa muito esse colete. Aí beleza, eu coloquei o colete, comecei a passar mal, só foi colocar o colete uma vez, passei mal, nunca mais eu usei, abandonei o colete. Aí depois vim para casa, comecei a fazer fisioterapia, 3 meses conseguia fazer isso, ia para frente, conseguia controlar a coluna, comecei a voltar rapidamente. Só que acontece, Deus entrou rápido no meu pulmão, que era prática que ele falou, ele mostrou lá de cima, e depois ele ia curar a coluna. Mas Deus precisava o quê? O tempo para quê? Para me capacitar o quê? Na palavra de quem? Ele. Assim como aconteceu com Saulo, Deus teve que trabalhar na vida dele. Deus só levantou ele para a obra missionária, para ele sair para fora das nações 17 anos depois, quando Deus me viu, agora está capacitado, agora vai. Comigo dessa maneira também, irmãos. Eu já vou completar 9 anos. Se eu for ver, quando eu comecei a pregar, eu só dava testemunho. Eu só testemunhava daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E não conseguia pregar. E Deus me mostrava muita coisa em revelação. Só que acontece, em revelação tem que ser pela palavra de Deus. E ali eu fui aprendendo, melhorando. Ali eu comecei a passar muito mal também. E eles tiraram a pessoa que ficava junto comigo e colocaram o acompanhante. E a minha irmã estava comigo. Minha irmã era ex-cartomante. Para terminar, porque já foi. Minha irmã era ex-cartomante. E uma certa noite que ela estava comigo ali, ela pegou e viu alguém sentado do meu lado. Eu estava ali no leito de entrada, era no outro leito da janela, e tinha um homem sentado numa cadeira do lado das minhas pernas, olhando as minhas pernas. E ela falou assim: quem é esse sentado do seu lado, olhando para as suas pernas? Aí eu olhei assim, filha, não tem ninguém não. Não, tem sim. Estou vendo, ele está do seu lado, estou olhando as suas pernas. Eu falei: não tem ninguém não, filho, tem sim. Aí ela falou, ele olhou assim, o cabelo dele pegou e caiu, um bilizinho caiu. Era o que eu tinha visto atrás de Deus. Era o que? O anjo de Deus. Deus estava me curando, trabalhando na minha vida, e o anjo de Deus já estava do lado. Já estava do lado, acompanhando. E o que acontece? Deus, e a minha irmã viu ele do meu lado. E eu perguntei para ela, como que é a característica dele? Não, vi o rosto dele ali, era bonito. O rosto, o cabelo bem comprido, preto, bem comprido, a veste toda branca. E está olhando para suas pernas. Aí acontece, eu falei, filha, não tem ninguém. Gente, eu não conseguia ver, mas ela via. Aí ela ficou com medo, cobriu a cabeça, depois ela descobriu de novo, aí ele não se mostrou mais para ela. Eu te ali, mas ela não conseguia mais ver. E eu já vi ele, já vi outros também, que Deus coloca, não tem só um que está comigo, mas vários outros também. Já vi 2 crianças da mãe dele, 2 meninos, já vi outro gigante, já vi outro anjo com asa, que estão sempre junto comigo. Mas por quê? Porque Deus ele sabe o que iria acontecer na minha vida. O levante de Satanás. Irmãos, já fiz tanta coisa que eu não consigo testemunhar, não consigo falar. Eu já coloquei a mão em muitos enfermos, Deus curou, coloquei a mão em muitos endemoniados, Deus libertou, mas foi uma luta espiritual. Irmãos, foi uma luta, não foi só colocar e sair fora, não. Teve que orar muito, porque tinha muito para sair, porque eram muitos, mas era uma luta espiritual, mas depois eu sentia o efeito da luta. Até hoje acontece. Hoje em dia eu não sinto tanto, porque eu já acostumei, já aprendi a controlar, já aprendi a usar aquilo que Deus colocou na minha vida, os dons. Eu já aprendi também a dominar a palavra. Não sei tudo, mas eu tenho uma boa base. Se alguém conversar comigo de teologia, eu sei falar sobre teologia. Mas quem me ensinou? O Espírito Santo de Deus. Eu também fui aperfeiçoando, aprendendo também com os teólogos também. Hoje em dia, eu dou aula para qualquer um, dou aula para muitos pastores, dou aula para teólogo, converso com teólogo, tem teólogo que pergunta alguma coisa para mim, eu explico, aprendo muito com eles também. Então, irmãos, agora não adianta você só ter a palavra, só ter a letra. Você tem que também ter o que? A unção de Deus. Tem que ter um e o outro. Agora não adianta só ter unção também se você não tiver a palavra também. Então, os dois se completam. E o que aconteceu? No começo eu não tinha palavra, mas tinha testemunho. Paulo ele começou dessa maneira também, ele não tinha muita palavra.
E depois Jesus foi o quê? Ao longo do tempo, até os 17 anos, ele foi capacitando ele na palavra. E aí ele foi aprendendo sobre o Evangelho. Aí ele foi começando a escrever as epístolas, os ensinamentos a qual nós conhecemos hoje. Não foi de qualquer maneira. Quando nós lemos assim, pensamos que é assim de qualquer maneira, né? Mas não, levou muito tempo, irmãos. Levou muito tempo para Jesus estar capacitando ele. Conosco não é diferente. Leva muito tempo também para que nós venhamos a ser capacitados. Já deu aqui, ó. Vai dar 40, 50 minutos. 50 minutos, irmãos. Se eu vou continuar, isso é só o início do testemunho. É só o início do testemunho. Se eu for falar mais diante do que aconteceu, quando Jesus ele me mostrou que ele tinha um chamado na minha vida, que eu ficava contendendo, não acreditava. Até Deus me convencer e eu começar a querer fazer, levou algum tempo. Jesus me levou em muitos lugares, usou pessoas para confirmar o chamado. Eu não tinha certeza se era Deus mesmo. Eu falei, será que é Deus? Será que não é Deus? Mas eu cheguei para Deus e perguntei para Deus, Senhor, se for o Senhor mesmo, mostra para mim o meu nome, mostra para mim o meu nome. E também onde está escrito sacerdote, senão não acredito que é o Senhor. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, tá bom, lê aí em Neemias 12, 14. E falou assim, lê Neemias 12, 14. Neemias 12, 14, eu não conhecia muito, que era no começo. Aí eu abri a Bíblia, fui lá no Rosário, achei, fui lá, Neemias 12, 14. O último nome ali, José. Meu nome é o quê? Meu nome é José Roberto. Aí eu falei, não acredito. Aí eu falei assim, mas cadê o sacerdote? Eu falei, tá bom, lê um pouquinho pra cima. Neemias 12, 12. Está escrito sacerdote. Ah, não acredito. Brincadeira. Mas Deus já tinha falado também, usou também uma irmã lá em Itaquaquecetuba, usou um pastor, uma irmã, depois que eu cheguei na minha cidade, usou um pastor e uma missionária também, para falar a mesma coisa, depois falou pela palavra. Deus me confirmou várias maneiras, várias pessoas, usando a palavra, e falou comigo também, em sonho. É muito extenso, irmãos, o que Deus fez. E eu duvidei, quando Deus falou que ia me levantar, eu dei risada, eu não acreditei. Mas eu pergunto para os irmãos, e aí? No começo eu não acreditei, no começo eu dei risada, mas aí, Deus fez ou não fez? Deus levantou ou não levantou? Deus levantou, irmão, só que eu não acreditava, porque era início. Agora eu acredito. Mas é assim, muitas vezes Deus faz hoje as coisas na nossa vida, mas nós não entendemos. Mas no futuro, Ele vai explicar o porquê daquilo. Deus já me explicou o porquê também. Sim, os irmãos também, muitas vezes estão passando das mesmas coisas. Muitas vezes os irmãos também estão entendendo com outra pessoa também. Muitas vezes Deus não vai te levantar. Muitas vezes Deus não levanta a irmã, mas levanta o filho para pregar a palavra. Por intermédio da oração da mãe, assim como aconteceu com a minha mãe. Minha mãe orava por mim e hoje eu ensino a minha mãe. Já tem mais de 30 anos de evangelho. Você consegue entender, explicar, trabalhar a Deus? Não, hoje eu ensino a palavra de Deus para minha mãe, para minhas tias, que são evangélicas há muito tempo, e elas gostam de perguntar. Agora eu pergunto para os irmãos também gostam de perguntar? Gostam. Os irmãos têm muita dúvida? Tem. Mas você tem que achar quem tem capacidade para isso, para explicar, a pessoa que tem vontade para explicar, para ensinar, a pessoa que tem amor para isso. Só que nós vemos que nos dias de hoje, nós não vemos muitos pregadores que têm o amor, que têm a vontade de estar ensinando. Jesus, ele apregoava a palavra e depois ele fazia o quê? Ele mandava todo mundo embora? Não, ele ficava ali conversando com as pessoas, tirando dúvida, orando com as pessoas, até a última pessoa. Depois ele pegava e subia ao monte. Ele não dispensava, muitas vezes ele dispensava o seu apóstolo. Vai embora, eu vou ficar aqui. Vai embora, eu vou ficar aqui. Pô, depois que terminou
Assim como cada um de nós somos diferentes, nós temos um chamado diferente também. Agora, por isso que Jesus fazia dessa maneira. Eles não têm mais chamado. Os apóstolos não tinham o mesmo chamado de Jesus. Jesus, sim, ele tinha um chamado diferente, ele tinha que fazer. Só ele podia fazer. Os outros não conseguiriam. Mas Jesus fez por amor. Por amor ao quê? As almas. Por amor a nós também. E ele foi fiel ao quê? Fiel ao Pai. Até o quê? Até o fim. E ele morreu o quê? Morte de cruz. Ele guardou também a carreira. Ele fez até o final. No final ele chegou ao Pai, está consumado, terminei tudo. Aquilo que o Pai pediu para que ele fizesse, ele fez até o final. Paulo, ele fez o quê? Da mesma maneira, ele guardou a carreira também. Ele guardou o testemunho dele. Morreu decapitado, morreu. Ele não poderia morrer crucificado, porque ele era o quê? Um judeu, mas ele também era o quê? Um romano. Os romanos não podem ser crucificados. Então, ele morreu o quê? Decapitado. Por isso. Por ele ser um romano. Agora, ele guardou até o final. Nós devemos fazer o quê? Guardar até o final do nosso chamado. Fazer a vontade de Deus até o quê? Até o final. Nós devemos fazer o quê? Carregar a nossa cruz. O que significa a cruz? A cruz é o nosso antigo homem, nosso antigo ser, a nossa antiga vida. Nós vamos ter que carregar nas nossas costas até o final. Mas quantas pessoas estão largando a cruz? O antigo homem está dominando o novo homem. Aí acontece, se domina, o antigo volta. Aí volta para a vida do pecado. Volta a apostatar da fé. Apostatar da fé é o quê? Voltar à vida de pecado. Agora, Paulo, ele nunca voltou. Mas ele fazia o que? A vontade de Deus. Certa vez ele falou para os Gálatas: só porque eu prego a verdade, só porque eu falo a verdade, eu me tornei inimigo de vocês. Jesus também, porque pregou a verdade, ensinava sobre a verdade, ele se tornou o quê? Inimigo de quem? Dos judeus. Se tornou inimigo de todos também. Agora, o que acontece conosco também? Quando nós falamos a verdade, nós nos tornamos inimigos de quem? Do mundo. E a palavra de Deus fala: se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Então, irmãos, não tem problema se nós nos tornarmos inimigos do mundo e nos tornarmos amigos de Deus. Agora, não tem como ficar no meio termo, não tem como ficar no meio, em cima do mundo. Amigo do mundo, amigo de Deus. Tem como? Não, é o crente morto que Jesus fala. Pessoas que não têm comunhão verdadeira com Cristo. Uma hora está com Deus, outra hora está com o mundo. Pega a igreja, outra no mundo. É o crente Raimundo, né? Então, dessa maneira, irmãos, eu já conheci alguns crentes também Raimundos, que Deus me usou para falar, não quis ouvir, Deus aceitou a vida. Por quê? Não quis ouvir, irmãos. Agora, vamos continuar fiéis a Cristo. Vamos deixar Jesus nos ensinar. Vamos deixar Jesus nos orientar, porque Ele sabe muito melhor do que nós. Agora, nós temos que fazer o quê? Dar liberdade para quem? O Espírito Santo de Deus nos usar. Porque nós somos meros instrumentos na mão de quem? Na mão de Deus. Amém? Os irmãos ficam com essa breve, rápida palavra. Um pouquinho do testemunho também, um pouquinho sobre Paulo também. Outras vezes que eu vi, eu posso estar falando um pouco mais também do testemunho. Eu sempre faço isso. Eu entro, atrapalhei e falo um pouco. Aquilo que eu falei, eu falo depois de novo. Por quê? Se eu for falar, irmãos, eu já preguei para irmãos assim em casa, coisa de 6 horas. 6 horas falando, dando testemunho, pregando. 6 horas. Se eu falar para os irmãos 1 hora para mim já foi pouco. Agora, nós temos muitas igrejas que dá 15 minutos, 20 minutos, no máximo meia hora, para você dar uma palavra. Eu vou falar um pouco do testemunho. Dá tempo? Não dá, irmãos. E eu tenho um testemunho inventado. Tem muitos que têm um testemunho inventado. Muitos inventam testemunho para querer impactar o povo. Eu não preciso disso. Eu falo aquilo que Deus fez na minha vida. Porque se eu inventar alguma coisa, eu vou ter tido com Deus como mentiroso. Assim como foi já lido hoje. Mentirosos, prevaricadores. Prevaricadores são aqueles que sabem, mas não fazem. Se você sabe e não faz, você comete pecado. Tiago falou sobre isso também. Se você sabe e não faz, você já comete pecado. São os prevaricadores. Que nós não devemos ser contados no meio dos mentirosos e
acontecer. Porque, meu irmão, sinto a melhora. Eu sinto a melhora na pregação. Hoje em dia, eu nem sinto muito. Muitas vezes, quando você vai pregar, você dá aquele desespero, o coração dispara, as pessoas ficam até bambas. Hoje em dia, meu irmão, eu fico tranquilo. Mas no começo não era assim. Soltava o coração pela boca. Hoje não, Deus me deu tranquilidade para falar aquilo que não eu quero, mas aquilo que o Espírito Santo Deus quer também. E não vai ser diferente na vida dos irmãos também. A palavra de Deus não pode ser proclamada somente dentro da igreja, mas principalmente aonde? Fora da igreja. Não somente você usando a palavra, mas acima de tudo você usando a sua vida como um testemunho fiel e verdadeiro de quem? De Cristo, amém? Eu agradeço a oportunidade. Os irmãos venham continuar orando por mim, amém?